né? Por tudo que eu vivi no Goiás. Agradeço por tudo que aconteceu lá, fui feliz. Mas agora eu estou no Flamengo, pretendo ser feliz aqui, pretendo dar felicidade para as pessoas. O crescimento é muito grande, eu sei. Às vezes eu paro para pensar e vejo que há 3 anos atrás eu estava no terrão e hoje eu estou no maior do mundo. Então é diferente, é grande, mas que eu pretendo honrar e respeitar cada um aqui. O jogador raiz, na minha opinião, é aquele que não tem medo de driblar, não tem medo de errar, certo? Sempre tenta dar o seu melhor e que brinca, é alegre, porque muita gente fala do futebol de antigamente, que era alegre, que era feliz, onde as pessoas brincavam em campo. Então eu acho que eu sou assim. Claro que eu tenho que ter minha responsabilidade, certo? Eu sei que eu tenho uma responsabilidade muito grande, mas não deixo de fazer aquilo que eu acho que pode dar certo. O meu sonho eu vou passo a passo. E meu maior sonho hoje é ser campeão pela equipe do Flamengo. Tá aí o Michael falando um pouco do que a gente estava falando antes, de manter a criatividade e tal, que é o que ele acha que ele tem de ponto forte. Fala. É um jogador que nesse momento, né, onde ele joga a área de campo, onde ele recebe a bola, geralmente é para terminar a jogada, né? Então, quanto mais encaixotado tiver, mais difícil é ficar com ela presa no pé para resolver a questão. Uma defesa bem encaixada, organizada, lá, posicionada, não vai dar oportunidade de limpar 1, 2, 3. Tanto que é um jogador que se destacou exatamente por o espaço nas transições para driblar em velocidade. É muito mais prático nesse sentido. E essa é a grande adaptação do Michael. Perder a característica de forma alguma, mas ter a inteligência para ler o momento de soltar e o momento de encontrar o 1 contra 1. O Flamengo vai produzir situações dentro do jogo em que ele tenha o mano a mano como opção para definir a jogada. Mas não serão tantas como ele encontrava no Goiás, quando ficava praticamente descansando sem a bola, esperando o momento de acelerar. Né? Ali ele era o escape. No Flamengo, você pode pensar nele como um escape nos raros momentos em que o Flamengo tiver a transição. Né? Roubar no próprio campo para acelerar. Isso acontece pouco dentro do jogo. Se a gente for, a não ser que o Jesus, nesse segundo ano, quer dizer, vamos lá, em 2020, já que nem bateu um ano, 6 meses só, sim. Ele pense em administrar um pouco mais, em modificar um pouco a altura de marcação da equipe, mas não é muito a tendência, né? Então é um Michael que vai ter que se adequar a um novo tipo de futebol. E aí, Pedrinho, você é técnico. Você recebe o Michael, sensação do campeonato do ano passado, num time que está montado, ganhou quase tudo que disputou, chegaram vários reforços. Qual é a equação para você aproveitar o melhor que o Michael pode dar para o Flamengo? Primeiro eu tô rindo porque, assim, a gente já conversou isso e a gente falou exatamente isso, né? Tanto eu quanto o Rafa. E a rede social, ela tem 2 coisas, uma positiva, na minha opinião, e uma negativa. Um aplicativo, na realidade. Um aplicativo que é bom, que te deixa bonito, porque você bota o filtro, né? E o outro é que tem gente chata pra caramba. Você já fez seu Twitter falando nisso? Não Estão me cobrando. Não tem emocional para isso. Não tem emocional para isso. Não, eu vou administrar para ele. Quando nós falamos aqui, primeiro, o Michael é um excelente jogador. É um jogador realmente, não vou falar raiz, é um jogador de características muito peculiares também, com dribles que não são muito comuns, né? Ele está fazendo uma jogada, do nada ele puxa a bola, enfim. Só que quando a gente fala que em transição ele é beneficiado, porque eu usei o termo que ele não tinha o drible de futsal, e aí vieram aqui, mas aquele gol que ele fez contra o Inter foi um drible curto de futsal. Foi um drible curto, mas ele tinha muito espaço, porque ele vinha em transição, e quando ele tem muito espaço, é lógico que ele vai dar o drible curto, mas ele dificulta a marcação do zagueiro, porque o zagueiro pensa assim, se ele der o tapa no fundo, eu não pego ele nunca mais, porque o moleque é um avião. Então o zagueiro, ele quer ganhar um espacinho a mais, ele já fica à frente do Michael, para que se o Michael der o tapa no fundo, ele já está um passo na frente. Então quando o Michael balança para ir para o fundo, ele já tenta adivinhar, o Michael corta para dentro. E é um drible curto. Só que ele só conseguiu esse drible porque tinha mais campo à frente. E o que a gente está falando, eu e Rafa, que ele já vai encontrar uma equipe postada, porque o Flamengo amassa o adversário. Nós não estamos falando que ele não vai conseguir driblar. Nós estamos falando que ele vai ter mais dificuldade, porque ele não vai ter esse espaço onde o zagueiro fique preocupado que ele possa ir para o fundo. Então, assim, eu acho que ele tem condição de brigar por uma titularidade. Não acredito que ele vá ser titular. Não acredito. Acredito que ele vai ser muito útil. Mas é um jogador que eu acho que o destaque que ele teve justamente foi pelo modelo de jogo do Goiás.
que é diferente do modelo de jogo do Flamengo. Goiás esperava o adversário e saía em velocidade. Flamengo amassa o adversário. Ponto. Tem muitas variáveis na equação para o negócio funcionar, né? Por isso que há contratações, não pelo hype de ter ido muito bem no último ano, mas contratações quando você chega nesse nível assim, o Flamengo hoje, na verdade, ele pode se dar o luxo de errar em contratações. Não foi o caso na última temporada, mas pode ocorrer. Mas ainda assim há uma margem financeira e uma margem técnica no elenco que permanece que dá essa possibilidade à diretoria do Flamengo de contratar e não conseguir utilizar. Mas é óbvio que o melhor dos mundos, o melhor dos cenários é você ter uma contratação alinhada àquilo que a equipe aplica em campo. Então não faz. Tem jogadores. Eu falava sobre o Alan e o trabalho do Dudamel. Se ele vai ser o primeiro jogador de meio campo. Ele tem menos imposição física do que geralmente o Dudamel busca nesse jogador e ele tem uma circulação de bola para quem vai administrar a posse que o Dudamel quase nunca utiliza. Ele pega e vai. Então, assim, não encaixaria. Como atuou hoje, saindo mais, né, pelo lado esquerdo, mas tendo possibilidade de chegar mais à frente. Pode funcionar, claro que pode. Mas não é o melhor Alan da última temporada. E aí você tem vários exemplos de jogadores que você pode utilizar de outras maneiras. O jogador brasileiro, na verdade, é extremamente adaptável. Essa é uma das virtudes, porque ele enfrenta cenários bem diferentes ao longo da carreira e vai aumentando a sua bagagem como jogador, uma bagagem individual. Às vezes funciona nesse contexto coletivo, às vezes ele não tem nada a ver com o que está sendo pedido. E aí, geralmente, a culpa cai no jogador. Aí esse cara não joga nada. Sendo que, na verdade, ele simplesmente só não funciona naquele contexto. Só que a gente fala muito pouco sobre isso aqui ainda. É difícil, né? Eu ia te perguntar um negócio que eu esqueci, cara. Em cima disso, você tomar um ômegazinho aí para recuperar. Ômega é bom para isso? Em cima disso, é uma gíria popular, né? Não jogou nada nesse clube e deu certo no outro. Sim. As pessoas falam de uma forma muito superficial. Na realidade, é o modelo de jogo, característica do atleta dentro do modelo que favorece o desempenho técnico do atleta. Então, mas historicamente o técnico tá lá para sacar isso também, né? Sim. Como é que eu faço esse cara render para mim? Mas às vezes é brigar com o mercado. O Flamengo foi o que o Rafa falou. O Flamengo pode apostar. Eu acho que tinha que apostar no Michel. Eu só achei que os números foram crescendo demais. Só isso. Agora, não é do modelo do Flamengo? Não é. Agora, não vai dar certo? Claro que não é isso que a gente está falando. Claro. Claro que não é isso. Lembrei que eu ia falar. Eu estava aqui enrolando para ver se tu lembrava. Né? Pô, fechou, que está no Palmeiras, quando era técnico do Cruzeiro, o Alex Cabeça, sabe, né? Jogou comigo, Pelezinho. Jogou contigo, exatamente. Quer dizer, eu joguei com ele, né? Tá que nem o Romário com o Guardiola. O Guardiola jogou contigo? Não, você jogou com o Guardiola, não, ele que jogou comigo. O Alex dizia que o Luxemburgo passava as orientações para o time do Cruzeiro, chegava nele e falava, fica solto, talento, fica solto e faz o que você achar melhor. Isso ainda cabe no futebol? Depende da posição e o que ele quer. Tudo é um contexto, não é uma coisa isolada. Ele tinha um esquema favorecendo um posicionamento do Alex. No Santos a gente jogava num tripé e o Zé Roberto jogava de número 1, né? Como se fosse aquele homem de ligação. E o Zé não jogou um jogo. E aí o Vanderlei me tirou dessa posição para eu ficar aqui como homem de ligação. E no treino o volante adversário, que eu não me lembro agora o nome, passava e ele mandava eu ficar, deixar o volante sair. E eu ficar nas costas dele. Aí ele falou assim, deixa se eles vierem com um número a mais de atleta, não tem problema, fica nas costas dele, que a primeira que tu pegar, tu vai resolver para mim. Só que eu não conseguia. Eu vi o cara passando por mim, eu queria ir lá marcar ele, me dava agonia de não acompanhar. E aí eu não consegui me adaptar naquela situação ali. E aí ele me tirou dali e me botou na posição. O Alex já é um cara frio para isso. Então, assim, ele posicionava, por isso que eu falei aquela vez que as ações do Alex eram muito, muito controladas. Ele sabia aonde ia correr, por que ele ia correr. Ele não corria por correr. Ele era muito inteligente. E as pessoas confundiam isso, que o cara está dormindo. Não, ele está sabendo o que ele vai fazer, as ações que ele vai programar para ele executar e que vai dar resultado. Não é, de repente, igual ficar o Pedrinho circulando com a bola para dizer que está jogando e não está produzindo nada, entendeu? As ações eram controladas. Outro dia, no Bem Amigos, aí faz tempo, alguém falou que o Zidane era lento perto do Seedorf. O Seedorf subiu nas tamancas. Parecia ler, mas não era muito rápido. Raciocinava muito rápido, né? Às vezes... Não, jogador é só para... É isso, né? Corredor, né? Muito bem. Continuamos aguardando as entrevistas no jogo do Atlético Mineiro pelo Campeonato
Mineiro. Vamos falar do Campeonato Carioca. Tem a classificação aí, produção? Eu sei que tá muito no começo e tal, não sei o quê. Mas pode tirar o escudo do Flamengo, olha lá. Voltamos ao formato tradicional do Campeonato Carioca? Taça Guanabara. O famoso quase isso, né? Taça Tem aquela Rio. ressalva do regulamento. Tem a ressalva. Se o time fizer mais pontos do que o que venceu os 2 turnos, ainda